galera, tudo bem com vocês? Professor Guilherme Augusto aqui na área pra gente fazer mais um super domingão. É domingão com Guizão. Essa galera é criativa, amigo. Vamos nessa então, vamos aqui juntos, né? Mesmo aos fins de semana, os pedagógicos eles não sossegam, não descansam na sua preparação. Então o que é importante? Você tirar aí, né? Mesmo nos dias às vezes, né? Mais voltados aí para o descanso, para o lazer, como fim de semana, que você também crie o hábito aí de deslocar algumas horinhas para também investir nos seus estudos. Muitas vezes as pessoas usam, né, o sábado e o domingo para até colocar em dia aquilo que ficou pendente ao longo da semana, ou realmente as oportunidades onde se consegue fazer um maior volume de horas de estudo, já que, né, temos os compromissos durante a semana como um todo. De qualquer forma, a gente está aqui para ajudar vocês nesse sentido. Então, mesmo aos sábados, mesmo aos domingos, nós vamos ter encontros aqui, periódicos, regulares, com essa temática bacana, né? Domingão do Guizão, aí no sábado tem o Caldeirão, aí na sexta-feira Globo Repórter, enfim, o importante é que a gente aqui esteja, né, construindo conhecimento, trazendo aqui informações importantes e relevantes para a sua preparação, para você buscar o seu objetivo, que é a aprovação, tá bom? Então, muito feliz aí com a participação de todos, podem participar aí no chat, para que a gente possa aí interagir, para que a gente possa também, né, ter aí o respaldo de todos vocês. Lembrando que, nesta aula, nós vamos tratar de uma temática muito importante, tá? Nós vamos tratar de diretrizes curriculares nacionais, as nossas famosas DCNs. E nessa aula em específico, nós vamos tratar das DCNs gerais da educação básica. Eu vou explicar um pouquinho para você. E antes da gente começar as questões, eu vou aqui investir um pouquinho de tempo para trazer um esquema muito relevante para você dos principais artigos que são cobrados sobre as DCNs, tá bom? Então, você vai baixar suas DCNs aí no site do MEC, vai ter o documento para você ler ele na íntegra, mas um documento que são de 60 artigos, eu vou reduzir aí para pelo menos um terço, tá? Vou trazer aí cerca de 20 artigos, assim, os mais relevantes para você focar ali as suas energias, focar a sua atenção para realmente você ter sucesso na hora de ser aprovado, na hora de fazer questões sobre essa temática. Show! Então vamos ao nosso Domingão? Sejam bem-vindos ao Domingão, né? O louco bicho, o famoso O Louco Bicho do Faustão. Mas agora não, comandado pelo Luciano Huck, né? Meu amigo, é meu amigo. Então, vamos juntos. Eu, você, neste domingão, não temos tempo a perder, tá bom? Então vamos lá, aí na tela para você, domingão, professor Guilherme Augusto, do que nós vamos falar hoje então, professor? Nós vamos falar das nossas famosas, vejam só, diretrizes curriculares nacionais, diretrizes curriculares nacionais, as nossas famosas DCNs. Em especial, hoje, nós vamos falar das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, tá bom? Para a educação básica. São as nossas DCNs. Lembrando que essas diretrizes elas são elaboradas, né, pelo Conselho Nacional de Educação, quando o Conselho determina uma resolução. Olha aqui, ó. É a resolução do Conselho Nacional de Educação, especificamente a parte do Conselho, né, a Câmara de Educação Básica, a resolução número 4 do ano de 2010. É assim que você tem que procurar aí, aí quando você for no site oficial do MEC. Ou então você digita lá no Google, bem tranquilinho, resolução número 4 de 2010, você vai ter acesso a essa resolução que tem cerca de 60 artigos, tá? Toma cuidado, porque também é disponível aí, o Conselho fez também, um livreto, né? Um pequeno livreto com informações sobre essa resolução, mas em uma perspectiva mais por extenso, não naquele formato de artigos que você está habituado, tá? E se você tiver tempo para ler, ok, é uma leitura também que vai te ajudar bastante, mas foque principalmente no documento que traz os 60 artigos mesmo, naquele formato estilo lei, né, que você já está habituado, tá bom? Então, minha promessa para vocês, hoje eu vou aqui sinalizar para você entre 15 e 20 artigos os mais cobrados na prova. Vou colocar o número do artigo, vou colocar a temática. Para quando você estiver lendo, você pensar assim, cara, o professor Guilherme falou que esse artigo é um artigo importante que eu tenho que focar. Então eu vou aqui realmente fazer um estudo mais
enfático, mais dirigido, vou fazer mais exercícios relacionados a essa temática, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui um slide em branco e fazer esse esqueminha bem legal para você. Combinado? Então, aí na tela, e vamos buscar aqui um slide em branco para a gente falar sobre as DCNs, trazer aí realmente as fundamentações mais relevantes que nós temos sobre as diretrizes curriculares nacionais e os seus artigos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, vou colocar aqui, né, nossa temática, diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica. E aí, é importante, pessoal, você entender que alguns artigos eles são mais comumente cobrados em provas, tá? Então, vou trazer aqui o artigo e vou trazer também a temática para você entender por que ele é sempre bastante cobrado. Nos exercícios a gente vai fazer referência também a esses artigos, tá? Então aqui, ó, artigo, vou colocando aqui, ó, artigo 2º. É um artigo super importante porque ele vai fazer referência aos objetivos, tá? Então aqui, ó, lá no artigo 2º, nós temos os objetivos das DCNs, especificamente, né, aquele mnemônico que a gente traz bastante, que é o SOI, tá? Lá no artigo 4º, nós temos os princípios, vários princípios que você também já observa, né? Em outras leis, como a LDB, também são sedimentados aqui nas diretrizes curriculares nacionais, nos princípios que são apresentados. Temos aqui também, ó, o artigo 6º, que vai trazer as dimensões da educação. Dimensões do cuidar e do educar, que sempre são informações cobradas em prova e muito importante para nós, cuidar e educar, tá bom? Aqui os objetivos, ó, você vai lembrar do SOI, né? Aquele mnemônico importante quando a gente comenta durante as aulas, tá? Outro artigo importante, esse aqui é fundamental, o artigo 9º, que vai falar sobre a escola de qualidade social. Qualidade social. Em especial, os conceitos de relevância, pertinência e equidade. Nós já falamos disso bastante em nossas aulas aqui, né? Eu já dei muitas aulas sobre DCNs e a gente fala sobre esses conceitos importantes de relevância, pertinência e equidade, que são parâmetros fundamentais para a escola de qualidade social. E nesta primeira parte, eu também julgo importante o artigo 13, tá certo? O artigo 13, que vai falar sobre as definições de currículo para as DCNs. Se as DCNs tratam de currículo, né, porque são diretrizes curriculares, a definição de currículo que vem no artigo 13º, 13, é sempre também bastante importante. Além dos conceitos de inter e transversalidade. Interdisciplinaridade e transversalidade, né? Interdisciplinaridade, eu ia abreviar aqui, mas vou escrever, e transversalidade. Tá certo? São princípios, abordagens, né, dos currículos também muito significativas. Essa primeira parte, pessoal, esses artigos aqui, eu costumo dizer que é uma parte mais de fundamentos das DCNs. Então aqui você vai encontrar os objetivos, os princípios, as dimensões, a escola de qualidade social e as primeiras considerações sobre o currículo. Então é uma parte mais de fundamentação das DCNs. Eu costumo dividir em 3 partes, tá? Essa primeira parte de fundamentação, uma parte estrutural, onde você vai ter as etapas e as modalidades da educação básica, e depois a parte dos elementos constitutivos para as DCNs. E aí eu vou sinalizar também os artigos de cada uma dessas partes, tá bom? Então, primeiro aqui, esse esqueminha com esses artigos são importantes dessa primeira parte mais de fundamentos das DCNs. Pois bem, vamos aqui agora buscar na parte estrutural, tá? Artigo 18 é importante, porque o artigo 18 vai falar um pouco sobre a estrutura do currículo. Estrutura
do currículo, que é importante. Além disso, o artigo 21 vai trazer as informações sobre aquelas relações das etapas com as idades, né? Idades. Qual é a idade correspondente ao fluxo regular? Ou seja, no ensino infantil, com qual é a idade que a criança tem de estar? No ensino fundamental, no ensino médio? Essa relação muito cobrada em prova está lá no artigo 21. E para cada uma das etapas eu sinalizo também um artigo relevante. O 22 para a etapa da educação infantil, onde vai trazer os objetivos da educação infantil. O artigo 24 para a etapa do ensino fundamental, também os objetivos e principais elementos do ensino fundamental. E o artigo 26 para a etapa do ensino médio, também os principais características. Então aqui você vai perceber que é uma parte mais estrutural. As diretrizes, elas não trazem regramentos, elas não trazem aquele caráter normativo para a estruturação dos currículos. Então, vão ter uma parte de fundamentação em princípios, em concepções, em objetivos e dimensões. Tem uma parte mais estrutural, para eu saber assim, qual é de fato a estrutura da nossa educação básica, quais são os objetivos para a educação infantil, fundamental e médio. E também destaco um artigo para cada uma das modalidades apresentadas pelas DCNs, que são 7. Professor, mas não são 8 modalidades no total? Sim. Mas a 8ª modalidade apresentada, que é a educação bilíngue de surdos, a mais recente, só foi apresentada em 2021 na LDB. Então, como esse documento que a gente está analisando, vigente ainda, ele é de 2010, não está contemplado ali a educação bilíngue de surdos. Então, nós temos só 7 modalidades. E eu vou sinalizar para você, ó, o artigo 28, modalidade da EJA, tá bom? É o artigo mais importante. O artigo 29, sobre a educação especial, que vai falar que é uma modalidade transversal, vai falar sobre o seu público-alvo, está lá no artigo 29. O artigo 32, que vai falar sobre a educação profissional tecnológica, principalmente as formas de articulação com o ensino médio, né? A possibilidade de ser articulada, integrada ou subsequente, integrada, articulada ou concomitante, tá? Então, todas essas questões estão lá no artigo 32, mais relevante. O 35, da educação do campo. O 38, da modalidade da educação indígena. O artigo de número 39, da educação à distância, a nossa EAD. E o artigo 41, informações pertinentes sobre a modalidade da educação quilombola, tá bom? Então, nessa etapa estrutural, foca em cada uma desses artigos que eu sinalizei. Por fim, nós temos os elementos constitutivos. São elementos que vão possibilitar a operacionalização das DCNs. O próprio artigo 41 fala sobre isso. O que são esses elementos constitutivos? É você entender assim, ó, eu preciso necessariamente ter ali esses elementos, como uma gestão democrática, como, por exemplo, uma formação adequada de professores, como um projeto político-pedagógico, para poder operacionalizar isso que a gente acaba de ver aí nos artigos sobre as DCNs, tá certo? Então, eu só posso falar em princípios educacionais, por exemplo, de serem seguidos, se eu estiver sobre a esfera de uma gestão democrática no ensino público, compreende? Então eu posso entender a gestão democrática como um elemento constitutivo. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então aqui nessa terceira parte, que eu vou selecionar aqui também de uma outra cor, temos os elementos constitutivos. Aqui no artigo 42, elementos constitutivos, ele apresenta quais são esses elementos. Ele apresenta quais são esses elementos, tá bom? Elementos constitutivos. O que mais? No artigo 43, elementos constitutivos. Opa! Saiu aqui da questão. Elementos constitutivos. Tá? Elementos constitutivos. Então aqui ele vai apresentar quais são esses elementos constitutivos, beleza? O artigo 44, então,
as DCNs faz esse movimento. No 42, ele apresenta quais são esses elementos. Dali em diante, ele vai destacar alguns artigos para falar de cada um desses elementos constitutivos, tá? Eu não vou dar spoiler porque isso tem nas nossas questões. Então, dá aqui, ó, 44 fala sobre o projeto político-pedagógico, que é um dos elementos constitutivos. O 45 é o artigo mais relevante para falar sobre regimento escolar. O artigo 46 para falar sobre avaliação. E o artigo 54 para falar sobre gestão democrática. Aí você vai me falar, professor, mas nossa, são muitos artigos. Isso daqui deve dar mais ou menos 1/3 do que são realmente todos os artigos das DCNs. É claro que em alguns desses artigos eles vão cair com mais propriedade. Se eu estou falando de modalidades, é claro que a EJA e que a educação especial caem, né, com mais facilidade nas provas do que a educação quilombola e indígena. Tudo bem? Isso está certo. Mas em relação a cada um dos diferentes assuntos que as DCNs abordam, eu sinalizei um artigo para você focar. E aí vamos contar junto, dá uma olhadinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 artigos. São 60. Você vai fazer a leitura de todos eles na íntegra, no seu documento, no seu estudativo. Mas sempre que aparecer um desses aqui, você vai sinalizar com aquela sua canetinha coloridinha, que brilha no escuro, que solta fogos, aquela coisa linda que você tem, para você fazer aí uma atenção maior em relação a esses artigos, tá bom? Então aí na tela vai ficar para você anotar mais uma vez, tá certo? Antes da gente partir para as nossas questões nesse domingão, show de bola, show de bola. Pessoal, lembrando nesse domingo, né, que amanhã a gente já vai iniciar a nossa Academia da Aprovação, tá bom? Então os pedagógicos aqui, eles resolveram realmente entrar ali no mundo fitness dos concursos públicos. Então assim, você percebeu que todos os nossos professores eles estão engajados nessa pegada fitness, né? Então você vê o professor Carlinhos, professor William, a professora Suzeli, que sempre foi, professor Fernando, professor Kleber, professora Dai, tá todo mundo postando essa pegada fitness. Por quê? Porque além de cuidar aí realmente, né, da saúde, a gente também quer cuidar através de exercícios que são importantes da sua aprovação, tá bom? Então hoje, domingão, você pode se inscrever na Academia da Aprovação. Vai ser um evento gratuito, tá? O link já está disponível aí no chat para vocês. E esse evento vai acontecer no dia 14, 15 e 16, onde a gente realmente vai buscar essa intensificação de exercícios focados aí na sua aprovação, tá bom? Tranquilo? Então, não deixe de participar, link no chat. Professor, quanto que vai ser? É gratuito. Faça sua inscrição no chat, aí no link que está no chat, para que você possa integrar aí, né, a Academia da Aprovação, que vai acontecer a partir de amanhã. E tá muito legal, tá bom? Tá muito legal. Belezinha, meu povo? Então, vamos voltar aqui para o nosso domingão e vamos partir para aí a primeira questão. A primeira questão vai falar assim pra gente, ó. As DCNs, as diretrizes curriculares nacionais, são normas, né? Eu ia falar normais. São normas indicativas e facultativas criadas para orientar os currículos escolares da educação básica brasileira. E aí, pessoal, questão de número 1, tá certa ou tá errada? Pode jogar aí no chat pra gente. Questão de número 1, pessoal, ela tá errada, né? Errada. E você sabe por quê. A galera já tá aí sinalizando por que ela tá errada. Normas, sim, beleza. Tem um caráter normativo, ou seja, elas são obrigatórias, né? Se são normas, elas precisam ser seguidas. São obrigatórias. Obrigatórias para todos os sistemas e instituições de ensino, tá? Sistemas e instituições de ensino. Tanto instituições públicas
ou privadas. Então quer dizer que escolas privadas também têm que seguir as DCNs? Com certeza, tá? Então quando ele diz facultativas, o item fica errado, porque não é opcional seguir ou não seguir as DCNs, tá? É uma obrigatoriedade, é uma norma do conselho que tem uma força de lei, por isso esse caráter normativo, por isso a obrigatoriedade de ser cumprida, de ser seguida, tá bom? Que serve, lógico, para orientar os currículos escolares da educação básica brasileira. Gabarito, então, errado, porque não é facultativa, beleza? Bora para a questão de número 2. As DCNs foram criadas para assegurar uma formação básica comum para a educação básica brasileira e, para isso, orientam os currículos e seus conteúdos mínimos. O pessoal às vezes se confunde um pouquinho o que vem ser DCNs e a BNCC. Elas se complementam, são antagônicas, uma substitui a outra. Pessoal, você vai entender que as duas falam de currículo, né? Diretrizes curriculares nacionais. Base nacional comum curricular. Então ambas falam de currículo. Mas na hora de estruturar um currículo, eu preciso de regramentos, regras, e eu preciso também definir as aprendizagens que vão fazer parte desse currículo. Então é aí que está o papel de cada uma delas, tá bom? Veja, as diretrizes elas vão trazer os regramentos para a estruturação dos currículos. E antes da BNCC, ela também orientava alguns conteúdos mínimos. Depois da BNCC, veio então a BNCC para trazer as aprendizagens essenciais no âmbito curricular. Então, só para você entender aqui, ó, diretrizes vão falar sobre regras de estruturação dos currículos. Estruturação. BNCC vai falar sobre as aprendizagens. Aprendizagens essenciais, que são ali estipuladas em competências e habilidades essenciais. Tudo isso para estruturar ou trazer as aprendizagens para os currículos no nosso país, tá bom? Então as DCNs foram criadas para assegurar uma formação básica comum? Sim, as diretrizes e as DCNs valem para todos, elas são comuns a todos, tá? Comuns. Então as diretrizes valem para todos, a BNCC vale para todos. Falam apenas da educação básica brasileira e orientam os currículos e seus conteúdos mínimos. Então tá certinho, questão de número 2, não tem erro nenhum aí para nós. Beleza? Marca certa e vamos seguir para a questão de número 3. Questão de número 3 fala assim pra gente, ó. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm por objetivo. Então, ó, toda vez que falar objetivo, você vai lembrar de qual artigo? Artigo 2º, que está lá no seu esqueminha, tá? Bebendo uma aguinha aqui, né, que tá seco. Estimular a reflexão crítica e propositiva, que deve subsidiar a formulação, a execução, a avaliação dos planos estaduais de educação, bem como os planos municipais. Galera, nós temos os objetivos que estão previstos lá no artigo 2º, que tem esse mnemônico SOI de sistematizar, de orientar e de estimular. Beleza? Sistematizar leis, né? O que eu faço? As DCNs fazem. Elas vão lá em diferentes leis educacionais e sistematizam para nós, tá bom? Sistematizam para ficar mais acessível aquilo que está em âmbito falando sobre currículo, beleza? Outro objetivo, orientar. Orientar, pessoal, a formação de professores, tá bom? Orientar aí todas as perspectivas curriculares em termos de sistemas e redes de ensino. E, por último, olha aqui, ó, estimular, que é a referência da nossa questão, estimular. Estimular o que, professor? Estimular uma reflexão crítica e propositiva, na hora de formular, executar e avaliar o projeto político pedagógico. O que isso quer dizer? Toda vez que as escolas estiverem formulando, elaborando, executando e avaliando o PPP, tem que ter em mente aquilo que está previsto nas
DCNs, tá bom? Nas DCNs. Então o item ele fica errado, porque ele fez referência aos planos, não, mas sim à elaboração, à execução e à avaliação do PPP. Não são dos planos, não, tá bom? Tranquilo? Então, por isso, questão de número 3 fica errada aí para nós. Bora para a questão de número 4. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm por objetivo orientar. Olha aqui, agora o verbo é orientar. É o mesmo objetivo também, mesmo artigo 3º, dá uma olhadinha aqui, ó, segundo, desculpa. Ó, o mnemônico para nós. Agora é orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação. Orientar os cursos de formação dos docentes é um papel, é um objetivo das DCNs? Sim ou não? Tem que orientar os profissionais e também vai orientar as escolas, as instituições de ensino, tá bom? Hoje, tem como você pensar hoje em um professor sendo formado sem estudar sobre as diretrizes curriculares nacionais? Não tem. Então, por isso que as DCNs, elas orientam a formação dos professores para, durante a formação dos professores, esses princípios, esses fundamentos, essas estruturas façam parte da formação dos professores. Por quê? Porque eles vão ter que colocar essas DCNs em prática. Profissionais da educação, né? Como um todo, tá bom? Então, o item tá certo? É orientar cursos de formação tanto inicial e continuada de docentes e demais profissionais? Com certeza, gabarito da questão de número 4 tá certinho, tá? Vamos para a questão de número 5. De acordo com as DCNs, o ensino ministrado aos alunos da educação básica deve atender aos princípios. Princípios você vai lembrar do artigo 4º, tá bom? Muitos princípios, pessoal, e aqui você não vai ter dificuldade, você que já está estudando há um pouquinho mais de tempo, você não vai ter dificuldade com os princípios que estão aqui nas DCNs. Por quê? Porque qual é a referência desses princípios aqui? Aqueles que estão lá na LDB, tá bom? Gestão democrática, pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, a coexistência, a valorização da experiência extraescolar, a valorização do profissional da educação, a igualdade, todos esses princípios que já tem lá na LDB, eles aparecem aqui também nas DCNs, tá bom? Todos eu não digo, né, todos. Por quê? Porque aqueles que apareceram na LDB depois do ano de 2010, nas atualizações da LDB, aí eles não aparecem aqui nas DCNs, tá bom? Então, muito bem. Quais são aí esses princípios importantes, né? Lá nas DCNs, nós vamos ter um conjunto de 11 princípios. Todos eles aparecem na LDB. Lá na LDB são 14 atualmente, né? 14 princípios, tá bom? Então, igualdade, liberdade, pluralismo, respeito, coexistência, princípio da gratuidade, como eu falei, da gestão democrática, da qualidade, da valorização do profissional da educação, da experiência extraescolar, todos esses são princípios. Então, o que ele fala aqui, ó? De acordo com as DCNs, o ensino será ministrado aos alunos da educação básica e deve atender os princípios da igualdade. Tem princípio da igualdade lá? Sim ou não? Sim. Da qualidade também? Sim. Da valorização da experiência extraescolar? Também. Considerando as dimensões do ensinar e do aprender em sua inseparabilidade. Epa, lelê. As dimensões, pessoal, não são essas aqui. Vamos lembrar quais são as dimensões que a gente colocou lá no nosso esqueminha? Olha aqui, ó. Dimensões do cuidar e do educar. Então, toma muito cuidado com isso aqui. Por quê? Por quê? Porque parece bonitinho, né? Dimensão do ensinar e do aprender. Mas as dimensões da nossa educação são cuidar e educar. Ou seja, nós cuidamos educando e educamos cuidando. Por isso e tão somente o nosso gabarito está errado. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês ali, sinalizando no chat, marcariam aqui essa questão como certa. E aí tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então por isso eu sinalizei isso aqui, está lá presente. Lá no artigo 4º dos princípios, artigo 6º também, que fala das dimensões. Tranquilo? 5 questões das nossas 20 já foram, 1/4. Tá gabaritando tudo até aí? Tem muita questão pela frente nesse domingão. Então vamos embora para a questão de número 6, que fala assim, ó. São princípios previstos nas DCNs gerais para a educação básica. Então, de novo, ó, veio trazendo, abordando princípios que são previstos no artigo 14. Gratuidade do ensino público. No ensino público, tá? É um princípio? Sim. O pluralismo de ideias é um princípio? Sim ou não? É. A valorização do profissional da educação. Esse aparece demais, né? É um princípio também.
e a valorização da experiência extraescolar. Certíssimo, né? Todos são princípios. Aqui tem todos? Não, mas ele disse assim, ó, esses são princípios. E são? São sim. Então o gabarito da questão de número 6 está correto. Bora para a questão de número 7. De acordo com as DCNs, a escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e a aprendizagem. Então aqui, ó, eu coloquei lá a importância desse artigo, né, de qualidade social, o artigo 9º. A escola de qualidade social, ela tem que ser e trazer conhecimentos relevantes, ela tem que ser relevante, ela tem que ser pertinente e ela tem que primar e buscar pela equidade no seu desenvolvimento. O que é relevância? É fazer com que aqueles conhecimentos sejam significativos para o aluno, uma aprendizagem significativa. O que é pertinência? Que esteja atrelada, articulada ao contexto, ou seja, que seja pertinente ao contexto e à realidade daquele estudante. E a equidade? Não é tratar todo mundo igual, é perceber as necessidades diferentes, tratar essas diferenças com diferenças, né? Mas para promover, lá no ponto final do processo, as mesmas oportunidades educacionais, tá bom? Essa é a ideia de equidade. E aí, a escola de qualidade social, que quer ser relevante, pertinente e equitativa, o que precisa ter como centralidade? O estudante e a aprendizagem. Tá certo isso aqui, pessoal? Sim ou não? Tá certíssimo, né? Para pensar numa escola de qualidade social, eu tenho que adotar como centralidade o estudante e a aprendizagem, tá bom? Questão de número 8. Agora vamos falar sobre aqueles conceitos importantes da transversalidade e da interdisciplinaridade, tá bom? A transversalidade e a interdisciplinaridade são formas distintas e não complementares de organização do trabalho pedagógico nos eixos sistemáticos integrados das disciplinas. São formas distintas? Sim. Não complementares? Aí tá errado, né? Por quê? Porque elas são sim complementares, né? A transversalidade está lá naquela estrutura curricular, lá do artigo 13, tá? Falando sobre a transversalidade como uma forma de organização do trabalho pedagógico, né? Enquanto que, em uma perspectiva de dimensão didático-pedagógica, enquanto que a interdisciplinaridade é uma abordagem. Então aqui, ó, a abordagem de conhecimentos, né? A abordagem de conhecimentos e a transversalidade como uma dimensão didático-pedagógica. Perfeito? Então, o gabarito da questão de número 8 tá o quê? Errado, né? Errado. Por quê? Porque elas são complementares. Hoje nós queremos eixos que possam permear transversalmente o currículo e também queremos disciplinas, componentes curriculares que se comunicam em articulação numa interdisciplinaridade. Então, são coisas distintas, mas que são complementares na abordagem curricular que nós queremos para os dias de hoje, conforme as DCNs, tá bom? Muito bem, vamos chegando aí próximo da metadinha das nossas questões, questão de número 9. Então, a resolução que nós falamos, né, número 4 de 2010, do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, institui as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Sobre a organização curricular, limites e possibilidades, vejam só, cabe aos sistemas educacionais em geral definir o programa de escolas de tempo parcial diurno, que pode ser matutino ou vespertino, ou tempo parcial noturno. Além do tempo integral, que pode ser em turno e contraturno ou apenas em um turno único, com jornada escolar de 6 horas no mínimo durante o período letivo. Para ser jornada integral, tem que ter no mínimo 7 horas e não 6 horas, tá bom? Então, o gabarito da questão de número 9 tá erradíssimo, tá bom? Então, lembrando, tem dois tipos de jornada. A jornada parcial, ela é de no mínimo 4 horas. Ela pode ser no diurno, ou matutino ou vespertino, ou ela pode ser no noturno, perfeito? E tem uma outra jornada, que é a jornada
integral, em tempo integral. O que significa isso? Que o aluno vai ficar no mínimo 7 horas de atividade escolar. Aí vejam, essas 7 horas pode ser turno mais contraturno, ou seja, o aluno fica no turno de manhã, volta para casa, almoça, faz todo aquele negócio e volta no outro turno da tarde para complementar essa jornada integral, turno e contraturno. Ou pode ser em um turno único, o aluno chega, passa o dia na escola, almoça, cochila, faz todo aquele negócio e fica ali para outras atividades para ter esse caráter complementar. Isso seria um turno único. Mas, independente das duas formas, tem que ter no mínimo 7 horas diárias. Beleza? Muito bem, então questão de número 9, errada aí para nós. Bora para a questão de número 10, para chegar na metadinha das nossas questões. Segundo as DCNs, as etapas da educação básica têm previsão de idades próprias, as quais podem ser diferentes apenas nos casos que envolvem repetência e alunos com deficiência. Então vamos lembrar aqui, ó, a nossa educação básica, que é um nível, né? Assim como o nível superior. Nós temos 3 etapas. A educação infantil, dividida em creche e pré-escola. O ensino fundamental e o ensino médio. A idade de referência do fluxo regular, ou seja, a previsão de idades próprias, na creche, do 0 aos 3 anos. Na pré-escola, dos 4 aos 5 anos, aqui o início da educação obrigatória. O ensino fundamental dos 6 aos 11 anos e o ensino médio dos... que 11? 11? Não, dos 6 aos 14 anos, né? Dos 6 aos 14 anos e o ensino médio dos 15 aos 17 anos. Essa é a previsão de idade própria. Mas tem alguns casos que podem fazer com que essas idades sejam diferentes. A idade do aluno pode ser um pouco diferente, né, da idade própria regular. Quais são essas possibilidades? Isso está lá previsto no artigo 21, um artigo importante que eu trouxe para vocês lá no nosso resumo. Possibilidades que envolvem casos diferentes, né, da idade própria. Primeiro, atraso de matrícula. Aluno que se matriculou um pouco mais tarde vai entrar, né, ali cursando numa idade diferente daquela que é considerada a apropriada. A repetência é outro aluno repetiu de ano, vai provavelmente se desajustar na relação idade com a série. Alunos que tenham deficiência. Pessoa com deficiência também pode se desajustar em relação à idade e à série que deveria cursar. 4. Jovens e adultos sem escolarização. Jovens e adultos que não se escolarizaram, tá? Também habitantes da zona rural. Que mais? Indígenas e quilombolas. Estou trazendo aqui todos os casos que aparecem lá nas DCNs, tá? E por último, não menos importante, os casos, vou colocar aqui, ó, o 7º, os casos de privação de liberdade, né? Aqueles estudantes que tiveram algum problema com a justiça e estão em regimes de privação de liberdade. Esses são os 7 casos. Aí a questão fala assim, apenas nos casos de repetência e aluno com deficiência. Ele esqueceu do atraso de matrícula, dos habitantes da zona rural, indígena, quilombola, em caso de privação de liberdade. Então o item só pode estar errado aí para nós, tá bom? Errado, porque existem outros casos. O apenas aqui deixou o item incorreto. Show! Chegamos à metade das nossas questões nesse dominó. Ô louco, bicho! Ô louco! Você, ó, primeiro, eu já quero parabenizar, assim como eu fiz na última edição do nosso Domingão. Você que está aqui já tem que realmente receber parabéns, né? Por quê? Porque é muito difícil, muito complexo a gente manter essa persistência. Então o estudo, pessoal, não é se você faz muito durante um dia, mas é fazer um pouco todos os dias. E aí você está aqui em pleno domingo, onde tem muitas pessoas, bastante pessoas, talvez a maioria das pessoas, fazendo outras coisas, você está aqui investindo no seu sonho, no seu objetivo, na sua meta que quer ser aprovado, tá bom? Então, certamente o caminho é esse.
Eu espero que você esteja aproveitando, né, esse nosso encontro aqui de domingo e que, claro, aprenda muita coisa para te ajudar na prova. Chegamos à metade das questões. Coloca aí no chat para mim. Já acertaram todas? Estão indo bem? Temos mais uma segunda metade, tá? Mas eu aproveito essa pausazinha aqui nas questões para reforçar o convite para você. Domingo, né, a pessoa fala assim, segunda-feira é dia de começar a atividade física. Ó, eu costumo dizer assim, não tem dia certo para começar. O dia é hoje, tá? Então, se você não começa, vamos começar a atividade física hoje mesmo, tá bom? Acabando aqui a live, você já pode começar. Mas amanhã, dia 14, assim como dia 15 e 16, nós vamos ter um evento gratuito que envolve exercícios. Então nós vamos ter a Academia da Aprovação, ou seja, exercícios voltados aí para a sua aprovação. Então vai ser um evento muito legal, como a gente geralmente faz por aqui. Então não perca essa oportunidade. Professor, como que eu faço para participar? Quanto que eu pago? É gratuito, tá? É só se inscrever aí no link que está aparecendo no chat para que você possa aí receber o material, receber todas as instruções para você fazer parte da Academia da Aprovação. Fechou? Bom demais, bom demais. Então, vamos seguir para a nossa segunda metade, fechar as nossas questões relacionadas ao domingão de hoje. Então, vamos lá. Questão de número 11 sobre DCNs. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, referente à organização curricular, a parte diversificada do currículo pode ser organizada por eixos temáticos e ser desenvolvida de forma transversal. O item está certinho. Galera, você não pode esquecer isso aqui, que isso aqui é bem básico, tá? Todo currículo é formado de uma parte comum e orientado também por uma parte diversificada. Opa, volta aqui. Por uma parte diversificada. O que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Volte aqui, volte. É isso. Por uma parte diversificada. A parte comum hoje de aprendizagens é orientada pela BNCC, mas as DCNs também orientam, né, aquilo que é comum a todos. A parte diversificada, ela está vinculada ao contexto, à realidade de cada estudante. E essa parte diversificada, ela pode ser organizada por eixos temáticos de forma transversal, conforme estipula as DCNs. Então tá certinho, não tem erro nenhum, é bem por aí mesmo, tá bom? Questão de número 11, gabarito certíssimo. Bora para a questão de número 12. Questão de número 12 vai falar assim pra gente, ó. Os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a educação infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no primeiro ano, né? E completam-se nos anos finais, ampliando, intensificando gradativamente o processo educativo, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como os meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Questão de número 12, meus amigos e minhas amigas. Questão tá certa, tá errada, não tenho a menor ideia. Diga aí pra gente, ó. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a educação é um contínuo, né? Ela não é estanque. Acabou uma etapa, tudo que estava ali eu esqueço e vou começar do zero. Não. Então ele está dizendo assim, ó, os conhecimentos que a criança foi obtendo lá na educação infantil, eles vão se prolongar ao longo do ensino fundamental. Especialmente no primeiro ano. Por quê? Porque recebe as crianças diretamente da educação infantil. E vão se complementando até os anos finais do ensino fundamental, gradativamente sendo ampliado e intensificado. E para isso, no ensino fundamental, é importante garantir alguns meios básicos para a aprendizagem, que é o quê? A leitura, a escrita e do cálculo, que é um dos objetivos do nosso ensino fundamental, presentes no artigo aí, ó, 24 das nossas DCNs da educação básica, tá? Então, pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo é um dos objetivos que estão presentes para o ensino fundamental, que também ratifica aquilo que está lá na LDB, né? Então, o gabarito da questão de número 12, redondinho, né? Tá certo, não tem erro nenhum. Questão de número 13. De acordo com o artigo 26 agora, ó, o artigo 26 fala pra gente sobre
ensino médio, né? Então, de acordo com o artigo 26 das DCN gerais para a educação básica, o ensino médio, etapa final do processo formativo da educação básica, é orientado por princípios e finalidades que prevêem o lúdico como princípio educativo. Errado, 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 tá bom? Pessoal, é claro que o lúdico deve ali permear as nossas atividades, né? Sempre tendo ali alguns reflexos de ludicidade que são importantes para todos nós. Mas como princípio educativo para o ensino médio, nós temos não o lúdico, mas o trabalho, tá bom? Pensando aí, né, nos estudantes que estão finalizando a educação básica, o ensino médio, eles estão ali formulando o seu projeto de vida que envolve muito um trabalho, uma qualificação para o trabalho. Então, o trabalho no ensino médio é tido como um princípio educativo e não lúdico, tá bom? Cuidado com esses peguinhas. O gabarito da questão de número 3, então, fica errado aí para nós, tá? Errado. Bora para a questão de número 14. A cada etapa da educação básica pode corresponder uma ou mais das modalidades de ensino. Então, aqui, ó, lá na educação básica, para as DCNs, tem educação de jovens e adultos? Tem. Tem educação especial? Tem. Tem educação profissional tecnológica, EPT? Tem. Tem educação do campo? Tem. Tem educação escolar indígena? Tem. E tem educação à distância? Sim. Então ele trouxe 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 modalidades. Qual que ele não trouxe que está prevista nas DCNs? A educação quilombola. Ele não trouxe. E ficou faltando, né? Também para a gente deixar bem completo, a educação bilíngue de surdos, que só está contemplada lá na LDB. Mas ele está dizendo assim, ó, existem essas modalidades? Pode ter uma ou mais dessas modalidades na educação básica? Com certeza. Então, o gabarito da questão de número 14 fica certo. Tem que saber as modalidades, tá bom? Afinal, uma escola, ela pode ter educação do campo e pode ter educação à distância, né? Pode ter educação indígena e quilombola, enfim, né? Nós podemos ter um ou mais no sistema de ensino dessas modalidades. Principalmente a educação especial, né? Então, a educação do campo com a educação especial. Sim, porque temos estudantes ali com deficiência lá no campo. Entende? Então é isso. Questão de número 14, certo. Bora para a questão de número 15. Fechando aí, reta final do nosso domingão. De acordo com as DCN gerais para a educação básica, a educação de jovens e adultos, a EJA, destina-se aos que se situam na faixa etária superior, né, acima daquela que é considerada própria no nível de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, e deve pautar-se pela flexibilidade tanto de currículo, quanto de tempo, quanto de espaço, certinho, né? Certinho. Qual que é o público-alvo da EJA? São aquelas pessoas que por quaisquer motivo não puderam frequentar a escola na idade apropriada. Então eles estão acima dessa faixa etária para o ensino fundamental e para o ensino médio. A referência da EJA para o ensino fundamental são aqueles estudantes que têm mais de 15 anos, 15 ou mais. E para o ensino médio, 18 anos ou mais, né? Ou seja, logo após o encerramento da etapa conforme as idades regulares, tá bom? Então o item tá certinho, né? E a EJA tem que ter flexibilidade, né? Por quê? Porque ela é uma modalidade, né? Então toda modalidade demanda realmente uma flexibilidade de currículo, de tempo, de espaço. Questão de número 15 tá certa e bora para a questão de número 16. Outra modalidade. Tá vendo que nós estamos aqui percorrendo por tudo que fala as DCNs? Eu selecionei aqui esses 20 itens justamente por isso. A gente começou lá, né, com objetivos, com fundamentos, com princípios, passando aqui pelas estruturas. Então estamos falando aqui, né, das etapas e das modalidades e ainda vamos ter algumas questões sobre elementos constitutivos. Dá uma olhadinha. A educação especial é uma modalidade, sim ou não? Sim. Prescindível? Vamos ver. A todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Ela é parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no PVP da unidade escolar. Galera, a educação especial nunca será prescindível. Ela é uma modalidade imprescindível, tá? Ou seja, indispensável. Não podemos abrir mão da educação especial. Quando ele diz que é prescindível, é porque é supérfluo, né? Dispensável. Então,
gabarito erradíssimo, tá? Gabarito da questão 16, conforme o artigo 29, né? Aquele que eu sinalizei no nosso resuminho para você. Questão de número 17. Conforme as DCMs, lá vem a educação profissional técnica de nível médio. É desenvolvida de forma articulada ou subsequente. O modelo articulado pode ser ainda de forma integrada ou concomitante, desde que seja realizada na mesma instituição de ensino. Então toma cuidado com isso aqui, ó, porque a educação profissional tecnológica, ela pode se articular ao ensino médio. De quais formas? Pode ser de uma maneira articulada ou pode ser de uma forma subsequente. A forma subsequente é após o fim do ensino médio. O estudante terminou o ensino médio, vai fazer um curso técnico. Agora, a forma articulada, ela pode ser integrada ou pode ser concomitante. E aí, aquele esqueminha que a gente faz para você. Na integrada, tem que ser na mesma escola. Na mesma escola. O estudante vai ter uma matrícula naquela escola e um diploma, um certificado final, que vai ali certificar a conclusão do ensino médio e também do curso técnico que ele fez. Agora, concomitante pode ser na mesma ou em escolas diferentes, tá? Na mesma ou em escolas diferentes. Por isso, o estudante vai ter 2 matrículas e 2 certificados no final, tá certo? Então, quando ele diz assim, ó, o modelo articulado, vejam aqui, ó, o modelo articulado, ele pode ser integrado ou concomitante? Sim. Desde que realizada na mesma instituição? Não, ó, concomitante pode ser em instituições diferentes. Então, olha o peguinha, a questão tá errada, tá bom? Percebeu aí? A modalidade, né, a forma concomitante de articulação pode ser em escolas diferentes. É como o estudante frequentar o ensino médio numa escola X, regular, e depois ele ir para uma escola técnica, uma outra escola fazer um curso técnico. Ele vai ter 2 matrículas, aqui e aqui. E no final ele vai ter 2 certificados, do ensino médio e do curso técnico, que ele está fazendo de forma concomitante. Pegou a dica? Beleza, questão de número 17, errado. Questão de número 18. Na modalidade de educação básica do campo, a educação para a população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e de cada região, tendo como aspecto essencial a sua organização, uma organização escolar própria, incluindo adequações do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e das condições climáticas. Galera, está perfeito. A educação do campo pode mexer no seu calendário para se adequar às fases do ciclo agrícola, às condições climáticas, que às vezes são ali peculiares lá no ambiente rural. O que a educação do campo não pode mexer? Não pode mexer na carga horária, tá? Então aqui, ó, carga horária não pode alterar, tá bom? Ou seja, alterar aquela relação de 200 dias letivos e de 800, né, ou 1000 horas letivas, no caso, se for o ensino médio. Isso aqui não pode mexer, mas a organização do calendário pode. Quanto que vai ser as férias, quanto vai ter recesso, isso aqui pode ser modificado. Então o gabarito está certinho. As nossas 2 últimas para fechar. 19. Vai falar de um dos elementos constitutivos das DCNs. Vejam aqui, ó. De acordo com as DCNs, o PPP, o Projeto Político Pedagógico, é interdependente da autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira da instituição educacional. Representa mais do que um documento, sendo um dos meios para viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social, ó, escola de qualidade social, e deve contemplar as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico. Marca aí esse gabarito como certíssimo e a gente vai entender por quê. PPP é uma das formas de viabilizar uma gestão democrática? É, porque se eu tenho a comunidade participando da elaboração do PPP, significa que essas propostas estão sendo construídas democraticamente, gestão democrática. E por que é interdependente? O que é algo interdependente? É que eles dependem um do outro, as ações de um influenciam no outro.
Então as dimensões administrativa, pedagógica e financeira se relacionam de forma interdependente. Uma decisão do PPP pedagógica vai impactar no administrativo e financeiro. Uma decisão administrativa impacta no aspecto pedagógico e financeiro. E uma decisão financeira impacta no aspecto pedagógico e administrativo. Então eles são interdependentes. O item certinho. Isso está previsto aonde, pessoal? Está previsto lá no artigo de número 40. Volta aqui. Artigo 43, tá bom? Questão de número 20, para fechar o nosso domingão. É obrigatória a gestão democrática no ensino público. Só no ensino público, beleza. E prevista em geral para todas as instituições de ensino, mas é uma previsão. O que implica decisões coletivas que pressupõem a participação da comunidade escolar na gestão da escola e a observância dos princípios e finalidades da educação. Tá perfeito. A gestão democrática ela só é obrigatória para instituições públicas, mas ela é um orientador, ou seja, ela é prevista para as instituições demais, privadas, por exemplo. Ou seja, a DCNs passa uma mensagem. Na escola pública tem que ser gestão democrática. Na escola privada, se você puder tomar decisões coletivas pela comunidade escolar, é bom ter esses preceitos da gestão democrática aí, mas não é obrigatório, tá bom? Deu para entender? Então, questão de número 20, para a gente fechar nosso domingão, gabarito certíssimo, não tem erro nenhum. Ê, meu amigo, domingou. Meu amigo e minha amiga, você que ficou aqui comigo até agora, parabéns. Lembre-se, daqui a algum tempo, você como aprovado, você como servidor efetivo da educação, vai lembrar desse e de tantos outros domingos, sábados, momentos onde você, sacrifício não, você fez um investimento em dias melhores para a sua vida. Então eu acredito muito que todo mundo que está aqui vai ter sucesso aí realmente em uma futura aprovação. Estou aqui para lembrar que amanhã a gente começa a Academia da Aprovação, então não se esqueça aí de fazer, né, a sua inscrição no link, tá bom? E claro, hoje, domingo, eu não poderia deixar de encerrar fazendo uma menção ao Dia dos Pais, né? Então, para você que está assistindo aí, que é pai, para você que é filho ou filha de um pai, né, de um pai aí, comemore, celebre o Dia dos Pais, né, da maneira que lhe for conveniente, agradável. Desejo um feliz Dia dos Pais para todos que são pais, como eu e como outros pais que nós temos aqui nos pedagógicos. Para mim, uma das grandes acontecimentos e bênçãos na minha vida foi ser pai do Miguelzinho e do Samuel, aquelas duas feras que lá estão. E ó, desejo a você que você celebre aí, né, o Dia dos Pais da melhor forma possível. E que hoje seja um dia de alegria, de estudos como já foi aqui conosco, e que seja um preparatório para uma mudança de vida, para você conquistar a sua aprovação, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que participaram comigo do Domingão do Guizão. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra em breve. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.